Olá, começa a segunda metade do ano de 2023, é o momento de fazer previsões para o trimestre que vai até setembro. Sob pressão da guerra e das altas taxas básicas de juros, elevadas pelos bancos centrais para combater a inflação, a economia mundial, que ainda não se recuperou totalmente da pandemia, deve manter um ritmo de crescimento fraco. As grandes economias dos Estados Unidos, da Europa, da China e do Japão, e as grandes economias emergentes em boa situação macroeconômica, como a Índia, o Brasil e o México, devem resistir à tempestade. Mas os juros altos podem causar crises financeiras e políticas em países em desenvolvimento, na América Latina, na África e no sul da Ásia, e especialmente em países como a Argentina, o Egito e o Paquistão. A taxa básica de juros dos Estados Unidos está numa faixa de 5 a 5,25% ao ano, deve chegar ao pico da atual alta no trimestre, provavelmente em 5,5% ao ano, e a partir daí dar um alívio às economias emergentes. Os riscos e as questões éticas relativas à inteligência artificial devem aumentar os esforços para a regulamentação do setor e reduzir o ritmo de inovação nos países ocidentais. As empresas chinesas devem aproveitar para tentar diminuir a desvantagem que tem hoje. As altas temperaturas causadas pelo aquecimento global devem agravar a seca nos países da orla do mar Mediterrâneo. Serão um desafio para o sul da Europa e o norte da África, serão capazes de desestabilizar economias e governos, gerando mais agitação social e protestos populares. O dia 3 de julho foi considerado o mais quente da história. Apesar do maciço apoio político, econômico e militar do Ocidente a Kiev, o impasse na guerra da Rússia contra a Ucrânia tende a continuar. A contraofensiva ucraniana avança em ritmo lento contra as 3 linhas de defesa das forças de ocupação russas, protegidas por obstáculos, minas e trincheiras. A Ucrânia não tem aviões de combate modernos, o que dá vantagem à Rússia no controle do espaço aéreo. Os pilotos ucranianos estão sendo treinados para usar os caças-bombardeiros norte-americanos F-16, mas estes aviões não devem entrar em ação, pelo menos um grande número deles, neste trimestre. A rebelião dos mercenários da empresa de segurança privada russa Wagner expôs a divisão entre os comandantes militares russos, mas não foi suficiente para desestabilizar, pelo menos por enquanto, a ditadura de Vladimir Putin. A expectativa é que não haja grandes avanços territoriais nos próximos meses. Nenhum dos lados mostra interesse em negociar um cessar-fogo que dirá a paz. Assim, o risco geopolítico e o impacto da guerra sobre a economia mundial não devem dar trégua neste trimestre. O apelo pela paz de um grupo de presidentes africanos em viagem a Kiev e Moscou, uma viagem apoiada pela China, não deu resultado. Os dois lados apostam em vitórias militares para chegar à mesa de negociações em posição mais favorável. A expectativa é de uma guerra longa. A China deve ampliar a retaliação a empresas ocidentais, acaba de anunciar restrições à exportação de germânio e galho, elementos essenciais do setor de alta tecnologia. É uma resposta à tentativa dos Estados Unidos, do Japão e de países da União Europeia de reduzir o acesso chinês à tecnologia de microprocessadores, o que o regime comunista vê como uma manobra para impedir o desenvolvimento do país. Diante do apoio da China à Rússia na guerra da Ucrânia, o Japão e a Coreia do Sul intensificaram a cooperação em segurança entre si e com os Estados Unidos, o que aumenta a tensão com a Coreia do Norte. As Filipinas vão reforçar a cooperação militar com os Estados Unidos, aumentando a tensão com a China na disputa territorial no Mar do Sul da China. Há soldados americanos e pelo menos 9 bases nas Filipinas, algumas próximas do Estreito de Taiwan.
Quando o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken esteve em Beijing há 2 semanas, a China rejeitou a retomada dos contatos de alto nível entre os militares dos 2 países por causa da questão dos microprocessadores. Na reunião de cúpula do grupo BRICS, o Fórum Internacional que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a ser realizada de 22 a 24 de agosto em Joanesburgo, na África do Sul, a China e a Rússia devem fazer pressão para a entrada de novos membros. A Arábia Saudita, a Argélia, a Argentina, Bangladesh, o Bahrein, o Egito, os Emirados Árabes Unidos, a Etiópia, a Indonésia e o Irã são candidatos. A lista de interessados é muito maior. Inclui Afeganistão, Angola, Bielorrússia, Cazaquistão, Cuba, Gabão, Guiné-Bissau, Honduras, México, Nicarágua, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo, Senegal, Síria, Sudão, Tailândia, Tunísia, Turquia, Uganda, Uruguai, Venezuela e Zimbábue. Enquanto a China e a Rússia querem ampliar o grupo para apresentá-lo como uma alternativa à Aliança Ocidental dentro da proposta de criar um mundo multipolar sem hegemonia dos Estados Unidos, o Brasil e a Índia temem que sua importância seja diluída num grupo muito grande. Eu vejo os BRICS como um instrumento de política externa da China, enquanto a Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, é um instrumento de política externa dos Estados Unidos, fortalecido pela guerra insana do ditador Vladimir Putin contra a Ucrânia. É preciso lembrar que o presidente Donald Trump cogitou retirar os Estados Unidos da OTAN, porque os outros países não gastam tanto percentualmente em defesa como os Estados Unidos, e o presidente da França, Emmanuel Macron, diagnosticou a morte cerebral da Aliança Ocidental. A guerra mudou tudo e levou a novos realinhamentos geopolíticos. Para reduzir a influência global dos Estados Unidos, os BRICS devem discutir a realização de transações sem o dólar e até mesmo a criação de uma moeda de reserva cambial alternativa. A candidata natural seria o yuan chinês, dado o tamanho da economia da China, hoje a segunda maior do mundo, com a expectativa de se igualar ou superar os Estados Unidos até o fim da década. Mas a moeda chinesa não é livremente conversível no mercado internacional e a obsessão do regime comunista chinês de controlar tudo reduz as chances de convertibilidade do yuan em curto prazo. Ao mesmo tempo, cabe assinalar que os BRICS não são uma aliança militar como a OTAN. A Índia vai sediar a reunião de cúpula do Grupo dos 20, que reúne os 19 países mais ricos do mundo e a União Europeia, em 9 e 10 de setembro em Nova Delhi. Vai defender o que chama de múltiplas alternativas para a redução do consumo de combustíveis fósseis. Em outras palavras, vai defender o direito dos países em desenvolvimento de continuarem poluindo a atmosfera, agravando o aquecimento global e o efeito estufa. A Espanha realiza eleições em 23 de julho, o Partido Popular, da direita conservadora, é o favorito, mas não deve obter maioria absoluta no Congresso de Deputados. O PP deve se aliar ao partido Vox, de extrema-direita, se quiser ter maioria no parlamento espanhol. A ultradireita quer expulsar todos os imigrantes ilegais, substituir a discussão em torno de questões de gênero por violência familiar, que vai provocar uma reação da comunidade LGBT QIAP+. Até mesmo o combate ao racismo, que ficou evidente no futebol da Espanha, tende a diminuir se a extrema-direita chegar ao poder. A ultradireita também rejeita as autonomias regionais, quer restabelecer o controle do governo central sobre saúde, educação, polícia e justiça. Isto deve realimentar o movimento pela independência da Catalunha. Até o fim do ano, a Espanha ocupa a presidência rotativa da União Europeia. A escassez de eletricidade na África do Sul, com apagões frequentes de até 10 horas por dia, deve continuar pelo menos até 2025. Só será superada em 5 anos por causa da necessidade de recuperação de usinas e da construção de novas linhas de transmissão. É uma energia suja,
74% gerada por carvão, o mais poluente dos combustíveis fósseis. A África do Sul precisa de mais 6 mil megawatts de capacidade instalada, e a construção de novas usinas nucleares a gás ou carvão exige uns 10 anos. Há um programa para gerar energia renovável do vento e do sol, mas as primeiras plantas eólicas e solares devem entrar em atividade em 2025. O projeto total de energias renováveis exige pelo menos 5 anos. A falta de energia inibe o investimento estrangeiro. Crescimento de 2% no ano passado deve cair para 0,1% neste ano e subir para 1,8% no próximo ano, pela previsão do Fundo Monetário Internacional. Deve continuar sendo medíocre e abaixo da necessidade para resgatar a dívida social deixada pelo regime segregacionista do apartheid na África do Sul. A Argentina, outro país em desenvolvimento importante, especialmente para o Brasil, é nosso terceiro maior parceiro comercial, realiza em 13 de agosto as eleições primárias abertas simultâneas obrigatórias. Apesar da inflação de 114% ao ano, o candidato do governo peronista é o ministro da Economia, Sérgio Massa. As oposições de direita são favoritas. O candidato da direita conservadora, da Aliança Juntos pela Mudança, será definido nas primárias entre o prefeito de Buenos Aires, Horácio Rodrigues Larreta, e a ex-ministra da Segurança Pública, Patrícia Bullrich. Correndo por fora, como livre atirador, está o economista Javier Milei, de extrema-direita, surfando na onda de descontentamento com os partidos tradicionais. Seus candidatos foram mal nas eleições provinciais. As eleições gerais na Argentina serão realizadas em 22 de outubro, se houver necessidade de um segundo turno, e provavelmente vai haver segundo turno para presidente, será em 19 de novembro. O novo governo toma posse em 10 de dezembro com a formidável tarefa de enfrentar uma das maiores inflações do mundo. Se as primárias indicarem que Milei, que defende a dolarização da economia argentina, tem chance, deve haver uma nova corrida para comprar dólares e vender pesos, desvalorizando ainda mais a moeda argentina. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau!